Olá, tudo bem? Espero encontrar-lhe bem. Meu nome é Jennifer Alvarez e sou a educadora que vai ficar aqui com vocês na videoaula número 10, que vai tratar sobre busca de vagas. Nós estamos encerrando com este vídeo o módulo Identidade Profissional. Sou migrante, nascida na Colômbia e moro no Brasil há 14 anos. Me identifico com a cor marrom, meu cabelo é cacheado e preto. Uso óculos. Neste vídeo eu estou vestida com uma camisa azul escura, usando uma pulseira azul clara. O microfone do meu celular está localizado ao redor do meu pescoço. Neste vídeo estou maquiada com batom marrom e rímel. Vou descrever o meu espaço de trabalho. Atrás de mim tem uma parede branca. Do meu lado esquerdo tem um armário na cor marrom escura. Do meu lado direito tem algumas prateleiras e materiais e objetos de escritório como grampeador, pendrives, caneta, post-its. Neste vídeo a gente vai tratar algumas questões relacionadas ao mercado de trabalho. E para iniciar essa discussão, a gente trouxe aqui alguns elementos importantes para te preparar e saber mais acerca deste universo. O mercado de trabalho basicamente é a relação entre a oferta de empregos dentro de uma determinada área de trabalho e nela a relação de oferta ou os profissionais que buscam se alocar nestes postos de trabalho. Além disso, existem segmentos diferentes no mercado de trabalho que são definidos por alguns critérios, dimensões e formas que compõem a parte de formalização das relações de trabalho. Dentro disso, a gente pode definir, por exemplo, as formas de recrutamento, que hoje em dia estão caminhando para vias mais digitais. Temos também os critérios que são utilizados para selecionar uma pessoa, e hoje em dia a gente caminha para uma avaliação aprofundada de habilidades comportamentais dos empregados e empregadas. A gente também tem formas de treinamento dos profissionais dependendo dos setores, segmentos em que ele está inserido. Com certeza também tem uma questão de previsão de progressão de carreira e qualificação desta mão de obra, dependendo de um segmento ou de outro. Além disso, é importante entender que existem diversas formas, dentro do mercado de trabalho em relação à organização das empresas e às hierarquias. Então, existem diversas maneiras de supervisão desse trabalho que se é feito. Além disso, as condições, contratos e salários, eles também são definidos diferentemente de um segmento para outro, às vezes tendo uma maior estabilidade ou uma maior instabilidade, ou até mesmo formas de trabalho temporários, estágios, etc. Além disso, a gente precisa entender que em momentos como os que a gente vive hoje, e aí eu me refiro à pandemia do coronavírus, é importante saber que alguns desafios são enfrentados por todos, desde empregados até os recrutadores e os próprios empregadores. Então, nisto, fique atento para algumas questões que a gente vai levantar agora. Uma matéria do Estadão traz ali uma pesquisa importante de uma empresa que trabalha com recrutamento de pessoas e a qualificação de RHs em empresas e corporações, chamada de Robert Half. E esta pesquisa e a matéria do Estadão retratam que no mercado de trabalho atual, as habilidades comportamentais de uma pessoa estão sendo valorizadas muito mais do que em períodos ou em momentos anteriores. E me refiro a questões ou qualidades como a adaptabilidade, a flexibilidade e a resiliência das pessoas no trabalho. Além disso, é importante, por exemplo, uma outra habilidade como a gestão do tempo, o autoconhecimento que essa pessoa tem no momento em se apresentar ou na entrevista de emprego, nas trocas e conversas que a pessoa vai ter com esse possível empregador. E aí a gente
vai para questões de autoconhecimento ou de conhecimento da sua própria área de trabalho, que tem a ver com salários, a possibilidade ou não de projeção que essa pessoa tem de crescimento, a reputação da empresa, os conhecimentos que a pessoa tem sobre aquela empresa, sobre aquela corporação ou local de trabalho, a distância da casa ao trabalho também poderá ser uma questão que a pessoa precisa entender e conhecer bem. E este tipo de questões, elas já são mapeadas por empresas que fazem esse tipo de pesquisa sobre o mercado de trabalho, como a Robert Half, e os empregadores também estão atentos a esse tipo de tendência. Outras questões que a gente pode mencionar aqui é justamente o manejo das ferramentas virtuais e digitais. Como eu mencionei agora há pouco, é uma tendência do mercado de trabalho atual, e isso se deve a questões, por exemplo, como o isolamento social e a necessidade de preservar a saúde por meio do distanciamento entre as pessoas. Então, algumas táticas estão sendo feitas por recrutadores, como por exemplo o site da Cato, que muitos de vocês já devem conhecer, e que, segundo uma matéria do Estadão, 80% do recrutamento que esta empresa já faz é totalmente online. Outro exemplo desses é que, segundo uma pesquisa publicada no site do Observatório das Redes Sociais, o Facebook é uma ferramenta já bastante utilizada na hora de procurar emprego. Então, esta pesquisa, os entrevistados, 87,9% deles já usam o Facebook como uma ferramenta na busca por um emprego. Além disso, dentro dos diversos perfis existem ferramentas que são bastante utilizadas por corporações e mundo empresarial ou das políticas públicas, como o LinkedIn. Segundo uma revista da época, são mais de 600 milhões de usuários e ferramentas digitais corporativas que podem realizar o encontro entre os possíveis empregadores e os possíveis empregados dentro da mesma plataforma. Dentro disto, também é importante considerar que entrevistas estão sendo realizadas por videochamada, então você saber utilizar o seu WhatsApp de maneira consciente e empoderada é também uma questão importante a se considerar neste momento. Dentro disto, as ferramentas digitais, as redes e mídias sociais poderão se tornar um poderoso aliado para que você possa também organizar informações que possam valorizar a sua empatia, boa comunicação, qualidade das relações sociais e profissionais que você estabelece com as pessoas por meio destes meios virtuais, já que, segundo uma matéria também do Estadão, 40% dos recrutadores que já fazem as entrevistas 100% online dizem que é mais difícil conhecer os profissionais por meios virtuais do que pessoalmente. Então, isso também nos coloca alguns pontos de atenção importantes que a gente pode levar para as nossas redes sociais e turbiná-las ao nosso favor. Estas e outras questões a gente vai ver ao longo desta videoaula, então bons estudos para nós e bora lá! Bom, agora nós vamos aprofundar no conteúdo desta videoaula. Para isso, a gente vai se apoiar numa apresentação elaborada dentro da plataforma Prezi. Ao fundo nós temos então uma tela com as cores branco e azul claro e acompanhados de alguns losangos na cor rosa que representam os subtópicos a serem tratados ao longo desta videoaula, intitulados como 1. Início, 2. Autoconhecimento, 3. Ferramentas, 4. Redes e 5. Avaliação. Nesta mesma tela inicial, nós utilizamos como uma representação gráfica do tema desta videoaula, identidade profissional, uma foto de uma mulher negra segurando uma obra de arte. Vamos então verificar o que vamos precisar para esta videoaula. Prepare seus materiais. Deixe prontas suas folhas, caderno ou bloco de anotações. Vamos usar canetas e, se preferir, prepare um lápis para desenhar. Vamos também precisar de seus aparelhos eletrônicos bem carregados. Vamos então ver o conteúdo sobre autoconhecimento. É preciso entender alguns passos iniciais, se preparar para tal e também fazer uma atividade
que vai nos auxiliar na descoberta de nossas habilidades pessoais e também comportamentais. Dentro dos primeiros passos, a gente tem aqui uma provocação para você. Para uma resposta, é necessário fazer boas perguntas. Então, a gente trouxe aqui perguntas-chave para você, para que inicie o seu processo de reflexão em relação à sua busca por um emprego. Inicialmente, é interessante saber o que se quer, para que nós possamos entender os nossos desejos e as nossas motivações. Como devo me preparar? É uma pergunta importante porque vai te levar a pensar estratégias que tenham a ver com você e com aquilo que você deseja para alcançar os seus objetivos. E em relação ao que devo fazer, é você poder se programar, se organizar para que o seu objetivo possa ser alcançado de maneira mais efetiva. Agora nós vamos então para algumas dicas sobre o seu preparo. Há várias formas de exercitar nossas habilidades. A gente precisa ter em mente de que nós, pessoas, somos compostas por algumas dimensões. A gente trouxe aqui algumas para te ajudar nesse preparo. A primeira delas é o preparo físico. É importante que o nosso corpo esteja bem, é importante se alimentar e se manter bem hidratado, de vez em quando praticar alguma atividade física para que o nosso corpo esteja sempre bem e com disposição. Além disso, a parte emocional também é interessante trabalhar, já que ela define ali alguns momentos nos quais a gente precisa tomar decisões e caso nós estivermos numa situação emocional desfavorável, provavelmente essa decisão será tomada a partir daquele momento sentimental, emocional que você estiver. Além disso, é importante mentalmente nós estarmos fortes, estarmos bem dispostos mentalmente para se organizar, para separar, peneirar algumas prioridades, algumas questões que dizem respeito ao seu dia a dia, desde fazer compras no mercado até mesmo abrir a nossa caixa de e-mail, e tudo isso exigirá ali uma disposição mental e organização mental para que você possa organizar o seu dia de maneira mais efetiva. E todas estas 3 dimensões se relacionam diretamente à vida social, já que uma boa disposição física, um emocional preparado e uma mente forte e organizada podem te ajudar a se comunicar com o mundo, com as pessoas de uma maneira mais afetiva, de uma maneira mais profissional, como você desejar. Para exercitar essas questões, a gente trouxe uma atividade chamada de mandala de autoconhecimento e nela a gente vai precisar falar com você a respeito de algumas questões. Então pegue seu lápis e papel e vamos mandalar. Eu preciso que você siga algumas orientações. A primeira delas é que você assista este primeiro vídeo e depois deste primeiro vídeo você faça uma pausa, faça sua mandala aí na sua casa e depois vá para o segundo vídeo. Neste momento, então, a gente vai assistir como se faz a mandala, te dar algumas dicas para organizá-la do seu jeito. Muito bem, chegamos então aqui na atividade da mandala de autoconhecimento. Como a gente explicou, o autoconhecimento é um tema importante para a busca de um emprego. A gente vai tentar explicar um pouco mais o porquê. A nossa mandala, ela será dividida em 5 partes, aqui projetada na tela. A gente tem um desenho, um esboço que fiz e que você poderá aproveitar aí como um exemplo. Mas fique à vontade para desenhar a mandala da maneira como você preferir. Inicialmente, a gente tem no meio dela a parte 1, aqui representada por um círculo, seguido da parte 2, representada por algumas pétalas, no total são 3, seguidos então de folhas, no total de 3, representando a parte 3 da mandala, seguido de semicírculos, no total são 6, como vocês podem verificar aqui, que representam a parte número 4. E por último, representando a parte 5, formato de triângulos unidos por semicírculos, e no total são 9 triângulos, como vocês também podem verificar aqui. A última parte ela será dividida em 3 subtópicos. Então, fique atento que a gente vai ver parte por parte a partir de agora. A parte 1, você vai tentar preencher com a seguinte pergunta: do que eu mais gosto? Lembre-se que tem que ser uma resposta bem curta, provavelmente
resumida aí numa frase. Vamos para a parte 2. Aqui a gente vai tentar explorar melhor os nossos valores. Então, vocês vão ter que imaginar uma situação hipotética que a gente chama aqui da dinâmica da ilha deserta. Para isto, você ficará os próximos 5 anos numa ilha e para te acompanhar, escolha 2 pessoas para ir com você e escreva um motivo por pessoa pelo qual você escolheu ela para estar junto nesta situação com você. A escolha número 2 é você pensar em 2 pessoas que você não levaria e escrever o motivo pelo qual você não levou cada uma delas. Depois, você vai analisar esses motivos e você vai conseguir perceber que ali você, então, colocou algumas prioridades em relação a valores que você considera importantes e dali você, então, vai destacar 3 deles que você considere fundamentais e coloque-os na mandala. Vamos, então, para a parte 3. Aqui nós vamos pensar então nas nossas habilidades sociais. E para isto, eu vou te convidar a pensar em alguns comentários positivos que seus amigos fizeram sobre a sua vida pessoal e a maneira como as pessoas te veem. Dessas habilidades ou desses comentários, você vai precisar destacar 3 habilidades sociais e preencher a mandala com eles. Vamos então para a parte 4. Aqui você vai tentar descobrir no que você é bom ou boa em fazer, relacionado com as suas tarefas de trabalho. E aí você vai então pensar no seu trabalho anterior e 6 tarefas nas quais você era muito bom. Dessas 6 coisas destacadas, nas quais você se sai muito bem, você vai colocá-las dentro da mandala, tá bom? Pense naquilo que você era bastante produtivo ou tinha um bom desempenho. Vamos então para a última parte, parte 5. Aqui, nós vamos dividir, como eu já expliquei logo no início, em 3 partes. Mas todas elas têm a ver com uma mesma questão. O que eu quero? E é importante fazer essa pergunta porque ela norteará ali alguns objetivos que nós vamos traçar para si mesmos. Parte 1. O que eu quero mudar na minha vida, dentro da minha profissão, dentro do novo trabalho que eu gostaria de exercer. Parte 2. O que eu quero aprender? Parte 3. O que eu quero fazer? Lembre-se que para cada pergunta, você vai destacar aproximadamente 3 desejos, tá bom? Pronto! A sua mandala deve estar pronta e a gente segue para o próximo vídeo para refletir sobre ela. Muito bem, pessoal, você já deve estar com a sua mandala aí pronta, ou pelo menos esboçada, tudo bem? A gente vai então trazer a sua atenção para alguns pontos bem importantes e que o processo da mandala é um processo de tornar gráfico aquilo que eventualmente você já estava pensando ou materializar essas ideias e desejos de maneira organizada para que você consiga tornar aquilo inicialmente parte da sua realidade e dali para frente colocá-lo em prática. No módulo 1, que tratava de suas habilidades subjetivas ou soft skills, os educadores e educadoras devem ter tratado com vocês questões sobre a inteligência emocional, a necessidade de se comunicar de maneira fluida. Importante entender as nossas habilidades dentro do trabalho, como trabalho em equipe, as nossas capacidades, a maneira como a gente gerencia as nossas tarefas e tempo. E dentro do módulo 2, e os vídeos anteriores que trabalharam questões relacionadas à identidade profissional, você também deve ter percebido que algumas habilidades do campo pessoal e capacidades que nos qualificam para o mercado de trabalho são necessárias para que a gente possa eventualmente se localizar ou se encontrar dentro de uma área de trabalho. Mas é importante também utilizar estas informações de maneira a que elas façam parte de uma narrativa que venha de nós e que faça parte desses objetivos que nós traçamos para a vida e a vida profissional, tá bom? Então é importante que você entenda esta mandala como uma abertura para entender o seu caminho interno de decisões. A gente inicia ali com aquilo que você gosta e logo em seguida a gente parte então para o momento onde você precisa dizer a maneira como você
ver os valores ou a prioridade que você dá a determinados valores em sua vida. E os valores em sua vida têm a ver com as prioridades que você tem para si mesmo, aquilo que você deseja ou não eventualmente fazer. É importante entender que a técnica da mandala também pode ser um mecanismo que você possa utilizar na descoberta de outras questões e dimensões de sua vida. Então, o importante é saber se autoescutar, e a mandala traz justamente esse exercício. Além disso, é importante também que a gente perceba o quanto que a gente precisa se desenvolver em determinados momentos da vida. Então, a mandala traz ali 2 perguntinhas bem importante sobre as suas capacidades profissionais e as suas habilidades sociais. Isso quer dizer que você vai precisar também entender o quanto que você precisa melhorar em determinados aspectos, o quanto você é muito bom ou boa em determinadas questões, desafios, momentos ou até mesmo problemas, né, que outras pessoas te trazem, e que isto faz parte da pessoa que você é. Então, é algo que você precisa valorizar, para além e justamente em conjunto com as capacidades profissionais que você adquiriu ao longo de sua formação, de sua capacitação e também de suas experiências laborais. E por último, a gente queria também chamar a atenção para os desejos que estão ali permeando a sua vida neste momento, e que é preciso então entender o quanto a gente está disposto ou disposta nesse momento, e também o quanto que as oportunidades ou até mesmo o momento de vida possibilita mudanças para determinados rumos. E dentro disso é perceber também como o nosso trabalho, a nossa profissão tem a ver com aquilo que podemos dar ao mundo, que desejamos e podemos alcançar. Então, a última pergunta para fechar a mandala é justamente entender aquilo que você deseja, mas também aquilo que você vai precisar, então, entender de si mesmo que você pode dar dentro de determinado trabalho, as horas que eventualmente você possa dedicar, ou até mesmo questões relacionadas à sua vida pessoal que te coloquem algumas prioridades e que você deseje caminhar em conjunto com o seu trabalho. Bom, é isso, espero que você tenha aproveitado e explore ainda mais essa mandala no seu dia a dia. Muito bem, agora vamos aprofundar nossos conhecimentos sobre ferramentas na busca por vagas de emprego. Vamos explorar algumas ferramentas. A procura por uma oportunidade exige de nós estarmos atentos às novidades, e para isso é preciso conhecer as ferramentas que estão ao nosso alcance e que de repente já façam até mesmo parte do nosso dia a dia. Dentro desse processo de entender as tendências do mercado de trabalho, é preciso, por exemplo, se atender a que o manejo de ferramentas virtuais e digitais já é quase que uma tendência consolidada no mercado de trabalho. Dentro disso, a gente vai explorar algumas questões relacionadas a essa diversidade, e depois a gente vai para uma atividade que vai nos ajudar a entender melhor como eu defino a minha área de trabalho, como eu foco a minha busca por um emprego. Vamos então ver o conteúdo sobre a diversidade do mercado de trabalho. Onde e como buscar oportunidades? Quais as ferramentas mais usadas hoje em dia? Bom, isso vai estar relacionado ao seu perfil laboral e também à sua área de trabalho. Então, prepare a caneta e a folha em branco. Existem alguns tipos de ferramentas e vamos dividir aqui em 2 grandes categorias. Para cada uma, vamos explorar alguns potenciais. A primeira categoria diz respeito aos portais e agências virtuais de busca por empregos. Sobre os portais e agências, é importante que você saiba que tem 3 tipos. Então, o primeiro deles é relacionado a serviços gerenciados pelo poder público diretamente. O segundo deles são serviços que são gerenciados por organizações da sociedade civil, não governamentais. E o terceiro são aqueles gerenciados pela iniciativa privada. Destes serviços, é necessário que você esteja atento se são serviços gratuitos, no caso da área privada, verificar dentro do seu leque de amigos, conhecidos, se são ferramentas que normalmente são utilizadas pelas pessoas que fazem parte da sua área de trabalho. Além disso, é interessante que você saiba que essas
ferramentas podem te ajudar a ter um alcance maior na sua procura e a facilidade também de enviar e intercambiar informações digitalmente. Caso você não tenha uma facilidade, uma familiaridade com essas ferramentas, é importante que você não tenha vergonha, pergunte ou peça alguém que tenha mais facilidade, que tenha mais domínio sobre elas, para que você possa então se sentir à vontade de começar a explorar e no seu tempo e poder manejar melhor essas ferramentas, já que o mercado de trabalho aponta para cada vez mais uma digitalização destes mecanismos de procura ou de recrutamento. Uma última questão que é muito importante, já que o mundo virtual ele é cheio de oportunidades e também podem haver alguns perigos que a gente precise ficar bem atentos para não correr o risco de se envolver em situações que nos coloquem em situações adversas e, ao invés de nos ajudar, acabe atrapalhando o processo de busca por um emprego. Estou falando de possibilidades de aliciamentos ou até mesmo falsas promessas que podem vir aí revestidas de uma oferta muito chamativa e que na verdade te levam ali a situações ou a propostas de emprego que não garantem os seus direitos como trabalhador, trabalhadora, trabalhadora. Então tomem cuidado para que você possa, além de enviar as suas informações, também pesquisar sobre as empresas, corporações ou lugar onde você pretende enviar as suas informações pessoais e se candidatar para um emprego. É importante você estar bem atento a essas questões. Então é isso, essas ferramentas elas estão direcionadas a um público que eventualmente tem um perfil muito mais voltado para esse mundo de grandes empresas, de prestação de serviços, de empregos com qualificação média, com qualificação de ensino médio ou até mesmo técnico. Então, explore bastante essas ferramentas, são ótimas opções e ao alcance da sua mão ou da tela do seu computador. Bom, pessoal, então aqui a gente vai começar a explorar algumas ferramentas ligadas a agências e também portais que podem te ajudar na procura por um emprego. A gente está olhando para a tela do Ministério da Economia, Trabalho, Emprego e Previdência. Nós estamos na página que trata sobre o Cine. Para quem não conhece, o Cine é o Sistema Nacional de Emprego e que está aí como uma política pública acessível para você virtualmente. Aqui então a gente tem uma descrição sobre o que é o Cine, quem pode utilizar este serviço, então acima de 14 anos, toda pessoa que possui CPF e carteira de trabalho e previdência social. Tem que seguir algumas etapas para você acessar este sistema. Aqui ele te dá acesso aos links referentes e depois que você efetuar o seu cadastro, você poderá então se candidatar, buscar por vaga de emprego nesta plataforma. Vamos então ir para o Emprega Brasil, que é a plataforma que você acessa para se cadastrar. No canto direito da tela, a gente vai descer um pouquinho o cursor e vamos para este ícone chamado cadastrar. Clicando aqui, a gente vai ser direcionado para esta página para você então acessar e cadastrar seus dados. Talvez seja o caso de alguns, já tenham a conta cadastrada, então é só acessar aqui pelo CPF. Para quem não tem, então vai precisar criar uma conta, clicando aqui neste ícone verde, crie sua conta gov.br. Aqui você vai escolher a maneira como você quer cadastrar estes dados. Então, para quem tiver mais facilidade com o número do CPF, então clicar na opção número do CPF. Ele vai te levar a este outro link, onde você vai poder cadastrar os seus dados, estar de acordo com os termos de uso e não sou robô. Depois de ter finalizado o cadastro, a gente vai ser direcionado então para esta página que é serviços.mte.gov.br, onde você então poderá visualizar alguns serviços que esta plataforma te
oferece como benefício emergencial, carteira de trabalho digital, seguro-desemprego. No caso, esta plataforma ela foi modificada recentemente, então vocês vão ter que acessar o site Trabalha Brasil para procurar por vagas e se cadastrar em processos seletivos por esta plataforma gratuita e pública. Vocês precisam acessar trabalhabrasil.com.br, serão direcionados a esta página e aqui no canto superior da tela do lado esquerdo a gente vai clicar em entrar. Você vai colocar aqui então seus dados e clicar em continuar. Você será direcionado para esta tela, onde você vai ter então a possibilidade de procurar vagas por função ou palavra-chave, cidade, estado, etc. Para você que é trabalhador à procura de emprego, é só clicar no campo Sou Trabalhador, no canto superior da tela, e você vai ser direcionado, então, para as vagas de emprego. Eu cliquei aqui numa vaga de especialista em políticas públicas e ela me direcionou para esta outra tela, onde existe a possibilidade de eu me candidatar gratuitamente, inclusive também compartilhar com algum amigo. Ao clicar aqui, você precisará preencher alguns dados e depois confirmar a sua candidatura. É interessante que você possa, então, incluir informações a respeito do seu currículo. Então, no canto superior da tela, existe esse campo aqui que estou contornando com o cursor de alterar currículo. Lá você vai poder, então, incluir essas informações. Para quem não tiver computador ou prefira fazer esta busca de emprego por esta plataforma, basta acessar a sua ferramenta de aplicativos, procurar pelo Cine Fácil e fazer então o acesso neste aplicativo. Aqui, como vocês podem ver, inicialmente vocês precisarão inserir os dados do cadastro que você já realizou no site do Ministério da Economia, Trabalho, Emprego e Previdência, e você poderá então acessar aí a busca por vagas. Além disso, a gente vai te apresentar aqui um exemplo de políticas públicas que você pode encontrar na sua cidade. Estão relacionadas ao Sistema Nacional de Emprego, que a gente acabou de ver, e que normalmente são serviços executados pelas prefeituras municipais. Estamos aqui então com o exemplo de São Paulo. CAT é o Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo. Aqui as pessoas podem encontrar serviços como cursos, dicas e formas de formalizar o seu negócio e também procura por vagas de emprego. Especialmente em São Paulo, as unidades que estão fazendo atendimento ao público, na sua maioria estão fechadas, mas aqui neste site é possível ver onde elas se localizam. Além disso, no caso de São Paulo, existe uma central telefônica, que está aqui onde estou passando o cursor. Nessa central é possível fazer agendamento para você se informar melhor sobre eventuais vagas de emprego que estejam sendo ofertadas a partir desse apoio da prefeitura de sua cidade ou, no caso, da cidade de São Paulo. Além disso, existe uma outra plataforma que a gente vai apresentar aqui rapidamente. Indo para o Google, vocês podem digitar Jobs Google e vai aparecer, então, esta ferramenta que pode também facilitar aí a sua procura virtual por vagas. Clicando aqui com o botão direito e solicitando para abrir o link em uma nova guia, a gente é direcionado para esta tela e aqui você pode então colocar algumas informações que te ajudarão a localizar um trabalho próximo de sua casa ou dentro da sua cidade e que tem a ver com o seu perfil profissional. Então aqui você pode, neste canto direito, escolher algumas possibilidades de filtro para que essa procura seja o mais objetiva possível. É interessante que você possa logar o seu e-mail, porque aí algumas informações já são preenchidas em automático. Então, aqui você pode colocar seu local. Perceba que aqui tem a ferramenta te dá essa possibilidade de você escolher a distância de seu trabalho, de sua casa ou de seu local de busca por um perímetro ali próximo ou até estendido a 300 quilômetros, por exemplo. Aqui você pode procurar pela data de publicação, então você pode procurar vagas publicadas nos últimos 7 dias ou no último mês. Você pode escolher o idioma no qual você vai
procurar aqui nessa ferramenta. Você pode colocar aqui o tipo de trabalho, então como já mencionamos em outros vídeos, tipos de trabalho se relacionam ao tempo, se é integral, ou se é meio período, ou se é por contrato, ou se é um estágio, etc. E o empregador, aqui você pode então selecionar algumas possibilidades para a sua busca. Muito bem, então a gente vai falar agora e rapidamente da plataforma Transempregos, que dentro da categoria de agências e portais, elas se encontram no espaço de ONGs, instituições não governamentais e do terceiro setor, que fazem um trabalho aí de aproximar empregadores e empregados. Esta plataforma, ela é bem simples, pode ser acessada por empregadores e também empregados. Para além disso, você pode procurar aqui filtrar por estado, como você pode ver, a sua busca, e também por tipos de atividades. Então tem não só os anúncios, mas informações sobre empresas trans-friendly e cursos e atividades para que você possa eventualmente se atualizar em determinados conteúdos e se aprimorar para o mercado de trabalho. Aqui a gente, na primeira tela, pode já verificar algumas vagas e anúncios em diversos lugares do Brasil. Além disso, para você poder enviar o seu currículo para este tipo de anúncios, você precisa fazer um cadastro de suas informações acessando este link aqui, Cadastre Seu Currículo, que você pode se registrar e enviar as suas informações. Além disso, se você explorar mais a fundo a plataforma, tem dicas, outros parceiros, alguns projetos que podem ali te ajudar nesse processo de aprimoramento, de entendimento do mercado de trabalho, de você como pessoa LGBTI pode se preparar melhor para lidar com pessoas no dia a dia do seu trabalho, como se preparar para uma entrevista e alguns assuntos relacionados aos seus direitos como pessoa LGBTI no mundo. São serviços gratuitos, informações que você pode acessar aí na palma da sua mão ou desde a tela do seu computador em casa. É isto, então vamos para as próximas atividades. Bom, a gente acabou de ver os 3 tipos de agências e portais, que se dividem aí entre governamentais, não governamentais e agências privadas. Para além disso, é importante você saber que as próprias empresas já têm nos seus sites esse modo de recrutamento online chamado de e-recruiting. Agora vamos então entender melhor o que são as consultorias e os headhunters. Alguns especialistas podem ajudar. No mercado existem alguns profissionais que podem alavancar a sua procura e colocar você em contato com outras redes e ajudar a se preparar melhor para alguns desafios específicos em sua carreira, ou até mesmo dentro de determinadas situações excepcionais como as que a gente vive hoje com a pandemia. Vamos explorar 2 exemplos no seguinte vídeo. Se liga! Bom, agora a gente vai tentar abordar aqui algumas dicas sobre o que a gente acabou de ver em relação a consultorias e headhunters. É interessante que você, nessas ferramentas, procure entender se de fato é o seu momento profissional para tal e se seu perfil dialoga aí com esta necessidade. Apoios, orientações que estão muito mais ligadas a pessoas num perfil mais corporativo, de políticas públicas, setor financeiro, já que exigem conhecimentos técnicos, estratégicos para tomada de decisão, para qualificação do seu gerenciamento de pessoas, recursos, tempo, questões relacionadas ao mundo de relações institucionais um pouco mais complexas. Para além disso, é importante que você reflita sobre o quão grande ou o quanto você precisa expandir essas redes de contatos e em que medida para que o trabalho, tanto do headhunter quanto de um possível consultor, coaching, ele possa ser mais focado nesse aspecto. É necessário também que você possa fazer, junto com essas orientações, um mapeio das ferramentas de inovação, pesquisa, lideranças ou gestão que você vai precisar eventualmente para se dedicar a uma área de trabalho. Além disso, é importante que você pesquise bastante na internet antes de contratar algum serviço destes e possa ali
entender melhor que tipo de serviço você prefere, quais são os custos ou quanto você poderia pagar por eles. E se não há, de repente, alguns cursos que gratuitamente já estão disponibilizados na internet. Além disso, é interessante que você utilize destes serviços, caso seja o seu caso, para que você possa fazer um planejamento de carreira a médio ou longo prazo. São profissionais que estão ali também para te ajudar neste tipo de projetos. Muito bem, sobre estes exemplos é importante entender algumas questões. Primeiro, entender a sua escolha por alguns destes profissionais e também saber o quão grande ou o quanto você precisa expandir de fato essa rede de contatos. Se sua profissão exige ferramentas de inovação, pesquisa, liderança ou gestão de recursos e pessoas, é importante você ter também este tipo de assessoramento através de consultorias como coaching. Além disso, pesquise valores na internet antes de investir ou contratar algum serviço. E se caso o planejamento de carreira é de fato para a sua área laboral algo muito importante, este tipo de serviços pode ser bastante interessante para você. Lembre-se de pesquisar na internet diversas empresas, valores e até mesmo cursos que podem estar disponíveis gratuitamente na internet. Então, como vimos, estas ferramentas elas vão depender também do perfil da pessoa que procura emprego, não é mesmo? A gente sabe que tem gente que prefere bater perna, tem gente que prefere explorar bastante as ferramentas virtuais, mas o mais interessante é que você já pôde então ter o contato com todas elas e fazer uma escolha um pouco mais consciente e que se adapte à sua realidade e desejos profissionais. Muito bem, então chegamos aqui na parte onde a gente vai ajudar você a descobrir a área de trabalho, e isso tem a ver com duas questões importantes e centrais, como a sua profissão e a oferta no mercado de trabalho. Em relação à profissão, a gente trouxe aqui um exemplo hipotético e para falar dele, trouxemos também um plano cartesiano que está dividido em dois eixos. O eixo vertical, na parte superior, está relacionado com aquilo que eu quero agora e o eixo inferior, aquilo que eu não quero agora. O eixo horizontal, na parte direita da tela, a melhor habilidade social, e na parte esquerda da tela, a melhor capacidade laboral. No quadrante, onde eu vou tentar localizar aquilo que eu quero agora e a melhor habilidade social, a gente trouxe aqui um exemplo de ajudar. Às vezes as pessoas têm essa capacidade de poder ser solícito e estar ali à disposição das pessoas. No quadrante do que eu quero agora e que tem a ver com uma habilidade social, a gente trouxe aqui o exemplo de gastar dinheiro. Às vezes as pessoas têm uma habilidade muito boa de gastar dinheiro com as amigas ou com as pessoas que ama, mas eventualmente naquele momento e na profissão, infelizmente não estará sendo uma possibilidade. No quadrante daquilo que eu quero agora e que se relaciona com a melhor capacidade laboral, a gente trouxe aqui um exemplo de escrever e analisar. Às vezes a pessoa tem uma boa capacidade de síntese na escrita e de analisar situações em momentos específicos. Em relação ao quadrante daquilo que eu não quero agora e que tem a ver com a melhor capacidade laboral, a gente trouxe o exemplo de trabalhar mais de 50 horas semanais. Às vezes as pessoas gostam de trabalhar muito, fazem hora extra com uma tranquilidade muito boa. Mas, às vezes, a pessoa pode estar no momento em que o seu lado familiar ou a sua profissão exige que este trabalho não passe mais de 50 horas semanais. Em relação à profissão ainda, e sobre o mesmo plano cartesiano que a gente trabalhou, a gente vai tentar, então, entender melhor como esses quadrantes podem te ajudar melhor a saber em que momento está a sua profissão e quais são os aspectos em potencial a explorar. Então, no quadrante superior aqui, está aquilo que tem a ver com a sua habilidade social, aquilo que você quer agora, e também as suas melhores capacidades laborais. Então, neste quadrante superior, você pode explorar mais a fundo aquilo que eventualmente você pode se aprofundar, se aprimorar em conhecimentos, em habilidades e também poder explorar em suas redes
falar sobre essas questões. No quadrante inferior, temos então a localização de habilidades sociais, aquilo que você não quer agora, e aquilo que você tem como capacidade laboral. Dentro da sua profissão, este quadrante pode indicar coisas que você eventualmente não esteja propício a fazer agora, ou coisas com as quais você precise tomar um certo cuidado. Vamos lá então falar sobre o mercado de trabalho. Para isso a gente também trouxe algumas situações e exemplos hipotéticos e outro plano cartesiano, dividido em 2 eixos. O eixo vertical, na parte superior, trata sobre a capacidade laboral, o eixo na parte inferior sobre a habilidade social e no eixo horizontal, a gente tem do lado direito da tela poucas vagas disponibilizadas e do lado esquerdo da tela vagas em crescimento. Hipoteticamente, algumas pessoas poderão dizer que há poucas vagas disponibilizadas, porém tem uma habilidade laboral, uma capacidade laboral muito boa na área de políticas públicas. E aí tem a ver provavelmente com questões relacionadas ao momento eleitoral, ao momento em que as áreas relacionadas ao poder público estão lidando com questões emergenciais relacionadas ao Covid, etc. Em relação ao quadrante que se relaciona com as poucas vagas disponibilizadas, mas nas quais você poderia exercer as suas habilidades sociais, a gente trouxe aqui um exemplo de mediação de eventos. Às vezes as pessoas têm uma ótima capacidade de comunicação, de interagir com o público, porém, neste momento de isolamento social, talvez essa habilidade não possa ser exercida no seu máximo potencial. No quadrante que tem a ver com a capacidade laboral e as vagas em crescimento, a gente trouxe aqui o exemplo de análise de questões complexas. De novo, o exemplo do Covid é uma questão social muito complexa neste momento e que pessoas que tenham esse poder de analisar, poder de observar aquilo que está acontecendo, talvez seja um mercado onde as vagas estejam em crescimento. No quadrante onde as habilidades sociais se relacionam diretamente com vagas que estão em alta oferta, a gente tem aqui o exemplo de consultoria sobre o tema trabalho. Sabemos que o Covid traz aí questões e desafios relacionados a como as pessoas vão se recolocar no mercado de trabalho e às vezes pessoas que têm essa habilidade social de dar conselhos, de orientar melhor, podem aí ter um mercado de trabalho bastante rico neste momento. Bom, nesta parte a gente vai ver como os quadrantes podem ajudar a localizar o momento atual do mercado de trabalho que se relaciona com as suas habilidades, com a sua experiência, com aquilo que você tem de melhor a oferecer. Do lado direito da tela, a gente tem questões relacionadas às vagas em crescimento e aquilo que você tem de melhor como capacidade laboral e social. Provavelmente este quadro, ou esta parte do quadro, vai te orientar melhor onde você poderá colocar melhor os seus esforços para procurar um emprego. Do outro lado, no quadrante direito, a gente tem algumas questões relacionadas a poucas vagas disponibilizadas e capacidades laborais e sociais que eventualmente você não vai poder estar exercendo no momento, porque o mercado de trabalho não está muito propício para isso. Por outro lado, é importante saber que neste quadrante também tem questões relacionadas a algumas transformações que podem estar acontecendo nesta área de trabalho e que eventualmente é importante estar acompanhando aí essas modificações. Finalmente, a sua área de trabalho. A gente trouxe mais uma vez um plano cartesiano para te ajudar a localizar aspectos em potencial, aspectos positivos que vão colocar você para refletir naquilo que você de fato pode mergulhar e nadar de braçada na sua procura por emprego. A gente trouxe aqui o plano cartesiano com 2 eixos. O eixo vertical está dividido em capacidades laborais na parte superior e capacidades sociais na parte inferior. No eixo horizontal, a gente tem aquilo que eu quero do lado direito da tela e do lado esquerdo a gente tem o mercado em crescimento. Perceba que todos os aspectos aqui trabalhados são aspectos que têm ali um potencial positivo. A gente não vai dividir aqui e sim integrar tudo naquilo que a sua área de emprego poderá estar em uma melhor situação.
Em relação ao quadrante do que eu quero e as capacidades laborais, você precisará pensar, então, o que posso dar de melhor nas minhas tarefas cotidianas no trabalho que eu quero me candidatar. No quadrante onde você vai definir aquilo que você quer e que tem em relação às suas habilidades sociais, você vai pensar o que eu posso dar de melhor aos meus colegas e meus chefes. E também no quadrante de habilidades sociais e um mercado em crescimento, você vai pensar onde expandir as minhas redes, sejam redes de contatos, mídias sociais, onde você vai estar comunicando qual é o seu objetivo profissional e a sua área de trabalho onde você quer exercer a sua profissão. Depois a gente tem o quadrante de capacidades laborais e o mercado em crescimento. E aqui é preciso pensar onde preciso expandir a minha busca. Neste quadrante, então, você estará mais preparado para tomar decisões relacionadas à sua procura por um emprego e mais focadas em relação àquilo que você quer fazer, aquilo que você tem de melhor a ofertar, aquilo que você se destaca em fazer e aquilo onde você pode, então, expandir essa rede laboral. Agora você pode tentar fazer o seu mapeamento. Depois, é preciso você saber que para essa atividade você levará uns 30 minutinhos, eventualmente menos, para você preencher os diferentes quadrantes. Mostre depois para uma amiga, uma pessoa conhecida, próxima de você e conversem a respeito. Às vezes uma segunda opinião pode ser importante para você aprimorar a sua busca ou eventualmente para pensar em outras coisas que você deixou e passou desapercebido. É isto, espero que tenham gostado da atividade. Vamos então seguir com as próximas atividades. A partir das ferramentas apresentadas, vamos fazer um mapa para que você possa definir a sua área de trabalho e iniciar uma busca de maneira mais focada. Bom, agora então vamos refletir sobre o seu mapeamento relacionado à área de trabalho. Segundo uma matéria no site IBC Coaching, a gente trouxe algumas perguntas que são importantes de serem refletidas para que a gente consiga entender melhor como explorar a nossa área de trabalho, tendo em vista capacidades laborais, habilidades sociais, o que eu desejo, o que eu quero e também do mercado em crescimento. A área de trabalho vai ser essa relação sua com a sua formação, com o seu preparo, a sua experiência laboral anterior. E aí, a ideia é que você possa relacionar a partir do seu perfil, norteando-se destas questões, para que quando você for à procura por um emprego, quando você for questionado sobre alguns aspectos, você possa então direcionar a conversa para lugares que você deseja, para a valorização das suas capacidades, das suas habilidades e que a conversa também possa estar relacionada a um possível crescimento no mercado de trabalho ou da sua área de trabalho e que você possa destacar ali o quanto que você pode ofertar nesse lugar, nesse espaço. Então é muito comum, segundo as informações que este site nos traz, que as pessoas passem a perguntar a você questões relacionadas à empresa onde você trabalhava, o que você pode levar de mudança para esse lugar de emprego ou de trabalho, o que você deseja fazer ou que você deseja trabalhar a partir de suas especificidades e de seus potenciais dentro daquele lugar e também algumas capacidades específicas como conhecimentos técnicos, ferramentas que você possa precisar dominar ou até mesmo um idioma que você possa ofertar ali como um diferencial seu. E também algumas definições do ponto de vista do empregado, de suas prioridades salariais, contratuais, do tempo disponível e etc. Então é importante que você se embase dessas informações, que você prepare melhor para que você possa então mergulhar na sua área de trabalho de maneira mais consciente e empoderada e que tudo isso parta
de você e daquilo que você tem de melhor. E agora entendamos melhor como as redes e mídias sociais podem ser valiosas aliadas na procura por um emprego. Você deve estar se perguntando: estamos vivendo o isolamento social e o aprofundamento do uso de ferramentas digitais. Então, como eu posso aproveitar melhor minha rede de contatos e mídias sociais? Para isto, é importante entender que, novamente, tendências marcam hoje algumas transformações no mundo do trabalho. O WhatsApp, por exemplo, tem sido bastante utilizado atualmente em videochamadas, conforme uma matéria do Estadão aponta. Além disso, é preciso ter alguns cuidados, porque o WhatsApp também tem ali alguns usos e desusos importantes de se considerar. O Facebook, por exemplo, também é uma rede social bastante utilizada hoje, como já vamos entender melhor. E o LinkedIn, para determinados tipos e perfis laborais, também é uma ferramenta bastante utilizada nos dias de hoje. Além disso, é necessário entender que, dentro do mercado de trabalho atual, algumas habilidades comportamentais são importantes. Porém, a falta de contato pessoal ou presencial acaba dificultando esse processo para os recrutadores. Então, as redes sociais, elas virão como apoio nesse processo de recrutamento, para que através de postagens, de fotos, de comportamentos relacionados à sua vida virtual, possam lhe dar alguma ideia a esses recrutadores sobre determinados valores, determinadas habilidades que estão sendo bastante observadas pelo mercado de trabalho, como a empatia, a boa comunicação, a qualidade na rede de contatos ou relações sociais que você mantém. É importante que você traga exemplos de como você já lidou com dificuldades, de como você já superou alguns desafios ou ajudou a sua equipe a superar, e de como você pode contribuir a passar por momentos difíceis de maneira mais amena ou de maneira a solucionar as questões postas. Então, são questões que podem ali te ajudar no estabelecimento de uma conversa e também para que nesta conversa você possa explorar o seu melhor lado, o seu melhor potencial, e que a pessoa que esteja do outro lado possa entender que eventualmente você pode ser uma ótima candidato. Muito bem, nós estamos chegando aqui ao final de nossa videoaula. Espero que você tenha aproveitado bastante o conteúdo que foi organizado e elaborado com muito empenho para te ajudar nessa caminhada. A gente aqui está no lugar de educadores. Nesse mundo de isolamento social que a gente vive agora, às vezes nos impede de eventualmente fazer um encontro com todo mundo, fazer um resumo de tudo, mas é importante, já que você está ali do outro lado da tela e apreendendo, né, uma série de conhecimentos, não esqueça que aquilo que você aprendeu ontem, aquilo que você eventualmente vai aprender amanhã, tem relação com aquilo que você eventualmente precisa organizar dentro de um conjunto de aprendizados, de conhecimentos integrados. Então, quanto mais você procura essa integração entre esses conhecimentos, habilidades de si mesmo, daquilo que você está aproveitando deste curso, maior então será o seu potencial aprendizado e aproveitamento do conteúdo. Eu queria deixar aqui para finalizar o meu agradecimento por você acompanhar este vídeo até o final. Desejar a você uma ótima sorte, não somente boa, mas uma ótima sorte nesta jornada e que possa lhe permitir ali a descoberta de novos caminhos. Desejar também bons estudos, ainda tem muito mais para se ver neste curso. E um até logo e um abraço virtual bem apertado. Parabéns! Parabéns! Terminamos o segundo módulo e agora você também já sabe tudo sobre identidade profissional e já tem os melhores recursos para estar agindo aí, potencializando a sua vida perante a inserção no mercado de trabalho. Quantas coisas a gente aprendeu, hein? No próximo módulo agora, a gente vai estar aprendendo sobre conhecimentos jurídicos e conhecimentos legais. Uma parte importante da gente saber, né? Como que são as contratações hoje em dia, como é que a gente sabe as questões de benefícios que as empresas oferecem, como é que a gente sabe os nossos direitos e também os nossos deveres
inglês, a questão toda dentro do meio jurídico. Você vai conhecer 2 professores maravilhosos, que eu não vou contar quem são, hein? Vai ser uma surpresa muito agradável. Tem um cara que tem uma frase muito legal, ele se chama Aldo Novak. Ele diz que sonhos determinam o que você quer, mas agora a ação determina aquilo que você conquista. Continua comigo, porque essa é uma ação muito importante para determinar a conquista dos teus sonhos e dos teus objetivos. Daqui a pouco, no próximo, começamos o módulo 3, dentro do Transformação, Transformando Vidas. Um prazer ter você aqui. Parabéns mesmo, hein? Um super beijo.